turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa no livro 3, Instruções para jogar. Nós estamos vendo desde o início a interpretação, a leitura de um texto instrucional. O texto instrucional é aquele que faz o quê? Nos orienta a algo. Neste caso aqui, está nos orientando a jogar o jogo trilha. Então, só relembrando aqui o que é um texto instrucional. Então, os textos como as regras de um jogo que lemos, os manuais de instruções, as receitas culinárias são chamados de instrucionais, pois fornecem informações de como algo deve ser feito. Então, tem alguma diferença, né, entre uma receita culinária, entre um manual de instrução, por exemplo, de um videogame e um texto instrucional de um jogo de tabuleiro, né? Eles têm algumas informações que são diferentes. Por exemplo, no texto instrucional do jogo trilha, eu tenho lá ingredientes? Não, eu tenho o quê? As peças do jogo, eu tenho o número de jogador, né? Numa receita eu vou ter o quê? Os ingredientes. Aí eu tenho o modo de preparo. O que eu preciso fazer para preparar a minha receita? Depois que eu tô com os ingredientes, o que eu tenho que fazer para preparar uma receita? No texto instrucional do jogo, eu vou ter o quê? As estratégias do jogo, os objetivos, como que eu movo as minhas pecinhas no tabuleiro, o que eu tenho que fazer para ganhar do meu adversário, o que eu posso fazer, de que forma eu posso me movimentar no tabuleiro. Então, é uma instrução diferente da instrução da culinária, que é diferente da instrução, por exemplo, de como eu vou instalar um videogame, de como, por exemplo, na sua família vai instalar uma máquina de lavar roupa, certo? Então, são formas de instruções, mas que têm objetivos e formas de escritas diferentes, ok? Mas será que eu posso apenas me instruir para um jogo lendo um texto? Não, né? Eu posso ver as instruções de um jogo como? Vendo um vídeo, não é? Uma pessoa não pode gravar me explicando passo a passo como eu jogo um jogo? Posso também. Isso também é uma forma de instrução. Mas antes de nós vermos esse tipo, essa forma de instrução, olha aqui. Nós temos lá no material de apoio uma página que tem o quê? Um tabuleiro para jogar o jogo trilha. Agora que você já leu, já se instruiu, né? Vamos utilizar essa palavra, já se orientou, já sabe como que pode fazer para jogar, que tal escolher alguém para jogar o jogo trilha com você? Eu vou sair aqui dessa minha tela e vou mostrar para vocês aqui lá como que o nosso material de apoio, vocês vão visualizar o tabuleiro do jogo trilha. Então aqui nós temos o tabuleiro, todas as partes. Uma sugestão que eu dou para você, recortar esse material, pega aí uma caixa de papelão, né, um papelzinho, um papel mais duro, uma caixa de sapato, desmonta e cola em cima, que ele vai ficar durinho para você guardar e poder utilizar em outros momentos, né? Se você tiver como fazer isso, é uma sugestão bacana. Aqui, ó, lembra quantas pecinhas tem que ter? 18 no total. 9 pretas e 9 brancas. Aqui também eu deixo uma sugestão. Também apoia lá na caixa de papelão ou na sua caixa de sapato aberta para poder deixá-las mais durinhas, mais grossinhas para você jogar. Combinado? Então aqui vocês podem ter acesso no material de vocês, na parte do material de apoio, ou um tabuleiro do jogo trilha, ok? Então vamos voltar lá. Opa. Voltar na página que nós estávamos e acompanhar lá. Só voltar aqui, pessoal. Opa, passei. Aqui.
Então, como nós estávamos falando, as formas que nós temos de nos orientar para jogar, para aprender a jogar algo. Além de eu achar lá na caixa do meu jogo o papel com a regra e as instruções, eu também posso achar na internet, em sites de jogos online, ok? E também eu posso buscar em sites que tenham vídeos que eu possa ter acesso de forma gratuita e vão me orientar como joga. Então vocês vão ver aqui no livro, nós temos esse códigozinho aqui do lado, né, cheio de quadradinhos, que chama de QR Code, que é um código. Então, como que você vai acessar esse vídeo que está orientando aqui? Vai pedir lá para alguém da sua família, pegar o celular, direcionar com o leitor da câmera aqui no códigozinho. Tem celulares que acessam direto da câmera. Tem celulares que precisam instalar o programinha para fazer a leitura do QR Code, ok? Aí vai acessar e aí vai abrir o vídeo com as instruções e as explicações para jogar Uno. Eu adoro jogar Uno. Eu acho particularmente um jogo super divertido. E ali vai estar explicando passo a passo quantas cartas cada pessoa recebe, quantas pessoas podem jogar. Eu adoro, por exemplo, quando no jogo Uno cai na minha mão aquela cartinha com 4+, que eu posso fazer o adversário comprar 4 cartas. O objetivo do Uno qual que é? Eu ficar sem nenhuma carta na minha mão, não é? E também estratégias quais são? Fazer com que as pessoas que estejam após a mim tenham sempre mais cartas na mão. Então essa carta 4+, que pode sair, que eu faço o próximo, né? Depois de mim ter que comprar mais cartas, é uma estratégia bacana que eu posso usar. Se você não sabe, não está entendendo o que é que eu estou falando, lá nesse vídeo que está mostrando aqui, você vai ver bem certinho o passo a passo do jogo Uno, ok? Então, olha lá. Antes de produzir seu texto, que agora nós estamos na seção, vamos produzir. Então, antes de produzir seu texto, acesse o QR Code ao lado e assista a um vídeo no qual são apresentadas as regras de um jogo chamado Uno, que foi o que eu expliquei para vocês. Antes de iniciar a gravação de um vídeo como esse, é preciso descrever o que vai ser gravado para que não haja imprevistos e tudo saia bem. Veja como isso pode ser feito preenchendo os espaços do quadro a seguir. Então, assim, antes da pessoa se preparar para gravar o vídeo explicando, nos instruindo, nos orientando como jogar o Uno, ela teve que fazer o quê? Escrever as regras do jogo, ler também para ela conseguir compreender, interpretar e assim explicar, ok? Então aqui eu sugiro a mesma coisa para vocês. Vamos pensar num jogo de tabuleiro ou algum outro jogo que você goste muito, para a gente pensar no passo a passo que a gente deve escrever para explicar a outra pessoa algo. Eu, por exemplo, aqui, antes de gravar para vocês, eu tenho que escrever o passo a passo para poder eu fazer a aula aqui. A mesma coisa se eu fosse gravar uma instrução de um jogo. Então, pensando nisso, vamos ver. Primeira parte, seu nome e uma breve apresentação sua. Então, vai falar olá, como estão, vai falar o seu nome, vai falar eu resolvi aqui apresentar o jogo Trilha, porque é um jogo que eu acho muito divertido, eu acho desafiador, ou então eu vim apresentar o jogo Batalha Naval. Vai escolher o seu jogo e vai fazer uma apresentaçãozinha sobre você. E aqui, ó lá, o nome do jogo. Então, após você se apresentar, falar sobre você, né? O que você mais gosta, veja o que você prefere na sua apresentação. Você vai dizer, eu estou aqui para ensinar, para instruir, para orientar a jogar Batalha Naval, jogar Uno, jogar
trilha. Você pode fazer isso de uma forma divertida, de uma forma cômica, como você se identificar melhor, ok? Mas aqui nós estamos fazendo a parte escrita primeiro. Descrição do jogo. O que é importante ter na descrição de um jogo? Conforme nós vimos lá na orientação para o jogo trilha, nós temos que ter o quê? As peças. Quantas peças tem no meu jogo? Se é um jogo de cartas como o Uno, né? Um jogo de cartinhas, quantas cartas eu tenho? Quantas cores tem? Quantas cartas são de cada cor? Aquelas cartas coringas, né? Como o a mais, ou a carta coringa mesmo que eu posso escolher a cor. Quantas são de cada uma? Então, vou falar sobre as peças do meu jogo, a função de cada peça. O que significa eu ter aquela cartinha 4+? O que significa no jogo Uno eu ter aquela cartinha que mostra a setinha indo e voltando? Né? Eu estou usando o exemplo do jogo Uno, tá bom? Mas se você está falando sobre um outro jogo, você vai falar de acordo com o seu jogo escolhido, certo? Estou dando um exemplo para vocês poderem compreender. Quantos jogadores pode jogar? Quantos no máximo? Quantos no mínimo? Ok? O objetivo do jogo. O jogo termina quando? Ok? O que eu preciso fazer para terminar o meu jogo? As estratégias que eu posso ter. E por fim, descrição de como jogar. Aqui sim que a gente vai escrever as estratégias, ok? Então, o que eu preciso fazer? Agora que eu já sei qual que é a função, para que serve cada carta ou cada pecinha do meu jogo, o que eu preciso fazer para poder colocar aquelas minhas cartas em ação? Quais são as estratégias que eu preciso ter para jogar e aí vencer o meu jogo? Então, fica aí para vocês fazerem a produção de vocês de uma regra de um jogo. Certo, turma? Obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos em breve. Cuidem-se. Tchau!